E o nosso tema de hoje é bem assim, meio filosófico, assim, existencial, porque eu gosto muito de pensar, de analisar a vida. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é o padrão, como o pastor Sérgio falou, ela é o padrão de Deus para nós. Mas se nós não tivermos o hábito de pensar na vida, o que temos pensado, o que temos feito com a nossa vida, que escolhas que nós temos feito, quais as mudanças que essa palavra tem provocado em nós, nada vai acontecer. Estamos apenas nos expondo superficialmente ou religiosamente a uma palavra de um Deus que não tem nada com a religião. O nosso Deus, Ele é vivo. Ele é o Criador. Ele é aquele que nos criou pessoas perfeitas. Mas devido ao pecado, o nosso DNA que recebemos de Deus, ele foi corrompido. Ele foi deteriorado. E a humanidade, quando nós olhamos, ela tem se corrompido de uma forma absurda. E não precisamos ir longe. É só olhar para nós mesmos, ver o que brota muitas vezes no nosso coração. A instabilidade dos nossos pensamentos. A instabilidade das nossas reações. E então isso nos faz pensar. Porque o Senhor nos criou pessoas inteligentes. E o ser inteligente, ele pensa. Ele analisa, ele compara, ele discerne, ele pondera as coisas. Mas um mundo sem Deus não tem um parâmetro correto, seguro, santo, em que se possa espelhar. Mas nós temos a Deus e a sua palavra, para que nós possamos nos olhar e verificar se os nossos pensamentos, eles estão em linha com os pensamentos de Deus. Se os nossos caminhos estão sendo alinhados ou ajustados com os caminhos de Deus. E isso é muito lindo, isso torna a nossa vida riquíssima. Muito interessante, sem nenhuma monotonia. E é maravilhoso, porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você sabe que você não sabe nada. Mas você sabe que você tem que começar de novo, do zero. Eu amo começar de novo. Antigamente não. Mas eu já estudei tudo, já cheguei até aqui. Só que tem horas que o Senhor quer nos levar em águas mais profundas. Essa semana eu estava conversando com um jovem. Porque vocês devem perceber, cada pastor tem uma unção específica. Um tem unção de mestre, outro evangelista. Mas o meu chamado é na área de restauração. Então, a fala, o discurso, né, que eu trago à igreja e aos devocionais, ele é trazendo restauração, mudança na vida do ser humano. E essa palavra termina sendo uma palavra de confronto. E teve um jovem, né, que começou a caminhar mais perto de mim. Aí eu pedia que eles me dessem um feedback. Falar nisso, eu amo quando alguém me dá um feedback dos devocionais. Quando aquele devocional falou seu coração, eu gosto demais de poder interagir quando você sentir liberdade em Deus. E esses jovens tinham um compromisso de interagirem comigo. Aí teve um que parou. Não mais interagiu, que fazia parte de uma equipe. Aí ele ficou bronqueado, né? Porque ele respondeu elaborado, né? Bem elaborado. E aí fazia muito tempo, tal, e agora cheguei de férias e ele marcou para conversar comigo. Então eu comentei: filho, eu, Marina, não tenho nenhum interesse pessoal de pegar no pé de ninguém.
de ficar na perseguição de ninguém. Mas olha só, quando um mestre de obra ou engenheiro começa uma construção, e justamente foi em cima daquele texto sobre o homem prudente, aquele que ouve e pratica a palavra, que ele cava, abre uma vala profunda e coloca o alicerce na rocha. Aí eu falei para ele, olha, na hora Deus me trouxe essa ilustração. Eu sou como um mestre de obra, que Deus me colocou para realizar uma obra, para ser um instrumento, para realizar uma obra. Deus vai realizar, mas eu sou o executivo. O mestre de obra que fica ali. Então, de repente, eu chego para alguém e falo, olha, aqui nós vamos fazer os fundamentos, o alicerce. Então, vamos começar a cavar. Então, nós precisamos cavar até na rocha. Então, de repente, essa pessoa começa a cavar, abrir uma vala, cavar. Depois de uns 2, 3 metros, cansou de abrir, me chamou para ver. Eu olho, está na terra ainda. Precisa cavar mais um pouco. Aí vai, começa a cavar, continua cavando, 5 metros. Vou lá ver, está na terra ainda. Aí eu vou. E aquela pessoa continua. Só que tem uns que largam a mão. Não quero mais cavar. Só que qualquer casa que se constrói sobre a terra, sobre a areia, ela não para de pé. E é isso que acontece. Então, quando o Senhor fala, aquele que ouve e pratica, é como alguém que cavou bem fundo, abriu uma vala e colocou o alicerce na rocha. Significa, o que é cavar? É ir rasgando o seu ego, o seu temperamento, os seus achismos, toda a sua personalidade, toda a sua humanidade. E vai cavando, e vai rasgando aquilo. E a palavra vai confrontando, e você vai se abrindo, e você vai, até chegar no Espírito. A hora que o seu ego saiu da frente, a hora que a sua alma saiu da frente, a hora que o seu achismo saiu da frente, o seu temperamento saiu da frente, chegou no Espírito recriado, que é a rocha, Cristo. E quando nós praticamos, é quando nós estabelecemos os princípios de Deus nas nossas vidas, em cima da rocha do nosso coração. Aí vem os ventos, pode vir o que for, essa casa não será abalada. Só que o ministério da restauração incomoda, porque às vezes as pessoas se acham que estão bem, que já sabem, que é o suficiente. Mas é no dia a dia que nós vamos ver que aquela construção estava vulnerável. Zé Luiz, meu marido, ele me conhece. Então, houve momentos na vida, no meu caminhar, eu falei, bem, isso aqui é uma rocha dentro de mim. Certos princípios. Que era uma experiência minha em Deus. Eu falei, isso não muda. Não, nada da Marina. Mas é que eu tinha encontrado a rocha. Num princípio e num fundamento de Deus. E ali eu passei a fundamentar a minha vida. E não se negocia. Princípios de Deus não se negociam. Você não desvia nem para a esquerda e nem para a direita. Usos e costumes mudam. Hábitos mudam. Regras mudam. Leis mudam. Mas princípios não mudam. O nosso Deus é um Deus de princípio. E bem-aventurado aquele que constrói a sua vida firmada nos princípios de Deus. Este homem, esta mulher, eles se tornarão sábios, prudentes,
maduros e seguros no Senhor. Esses enfrentarão os trancos e os barrancos. Não permanecerão de pé porque são fortes em si, mas porque construíram seus valores, as suas convicções, não no que acha e no que deixa de achar, mas na rocha, que é Cristo. É maravilhoso, queridos. Então, quando nós vemos, o pastor Sérgio falou aqui sobre prosperidade, princípio de prosperidade. Então, é quando nós estamos nos abrindo e reconstruindo, nós estamos refazendo a nossa vida. A partir do momento que recebemos a Cristo Jesus, nós estamos nos reinventando nele de novo. Nós nos desconstruímos com os velhos padrões do mundo e com as tendências da nossa carne, que precisamos matar a carne todo dia. Todo dia. Jesus falou assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, antes de seguir a Jesus, eu tenho que me negar, eu tenho que trabalhar, pegar o meu ego, colocar na cruz, a minha humanidade, colocar na cruz, a minha carne, colocar na cruz, o que eu acho, deixo de achar, colocar na cruz. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. É o lugar onde eu entrego a minha carne a ser crucificada. A Bíblia diz que nós somos entregues diariamente como gado ao matadouro. Porque o nosso coração, igreja, não se corrige. O nosso coração é incorrigível. Incorrigível. Então, para seguir Jesus, nós temos que matar o nosso ego e a nossa carne, negar-nos a nós mesmos. Mas só que quando fazemos isso por amor, traz a nós regozijo e júbilo. Amém? Então, queridos, hoje a minha palavra está em Eclesiastes, capítulo 11 e 12. Hoje nós vamos ler Bíblia. Eu queria que apagasse essas luzes aqui, por favor. Hoje nós vamos na Bíblia. E eu vou na versão Almeida, revista e atualizada. Então, se você tem uma versão diferente, acompanhe aqui no telão, porque vai ficar melhor. Vou numa versão bem tradicional. Eu gosto, tem horas que eu gosto, é na tradicional, foi onde eu aprendi, né? Então, aqui a palavra nos fala hoje, nos exorta hoje, nos ensina hoje a respeito do procedimento, do nosso procedimento. A palavra diz assim, começa a dizer assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiros sobre a terra, e caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará. E assim como tu não sabes qual o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos.
tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho prazer neles. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em voz alta, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for por um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Amém? Amados, é algo assim, tão sério, sabe? Mas tão maravilhoso, quando o Senhor nos fala, através, dos livros. Tem muitas pessoas que não gostam do livro de Eclesiastes, mas eu quero dizer, queridos, neste livro, Salomão declara a inutilidade da vida sem Deus. Tudo que se faz sem Deus não tem utilidade alguma, é vaidade da vaidade. Tudo aquilo, como diz a Bíblia, de que adianta o homem trabalhar que nem um louco, não dormir à noite, se acabar, se estressar e não ter o Senhor? O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, e o apartar-se do mal é o conhecimento, é a inteligência.
Tudo que nós façamos nessa terra, queridos, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Jovens, é uma delícia ser jovens. Aproveita a juventude. Mas saiba que um dia haverá de prestar conta ao Senhor. A vida é uma lei de semeadura. Tudo que o homem planta, ele colhe. E todas as coisas são patentes aos olhos do Senhor. Então nós vivemos numa geração da permissividade, onde se aquilo que era de valor não é valor mais, aquilo que era imoral não é mais imoral, aquilo que era profano não é mais profano, aquilo que era pecado já não é mais pecado, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas se nós não buscarmos ao Senhor e a sua palavra, nós viveremos como ovelha perdida sem pastor. O mundo está perdido, o mundo jaz no maligno, a sociedade está perdida, esta geração está perdida. Os valores, as formas de se lidar, de se trabalhar, de se relacionarem, está muito confuso, tudo fragmentado. Por quê? Porque o Deus desse século é Satanás. Ele que inspira, ele que instrui, ele que dita as regras. E a mente do homem é altamente influenciável. Vocês já perceberam que de repente você tem uma ideia, está firme naquela ideia. De repente, você tem convicção naquela ideia. Daqui a pouco você encontra umas pessoas, começa a falar, de repente a fala daquele grupo influencia a tua forma de pensar e você muda de ideia. Daqui a pouco você muda de ideia. Por quê? Porque a mente do homem é vulnerável, altamente vulnerável. E nós, os filhos de Deus, somos chamados a ter uma mente renovada. A mente de Cristo. O nosso falar precisa ser sim, sim, não, não. Aquilo que eu creio, mesmo que eu não veja, eu preciso reter. As verdades de Deus eu preciso reter, porque se eu não reter, ninguém vai reter por mim. Ninguém. A minha mente, se eu não guardá-la e direcioná-la, outro vai fazer. Se eu não dirigir a minha mente naquilo que é vida, naquilo que é o bem, naquilo que é de Deus, o inimigo vai tomar a minha mente. As seitas que estão por aí, invadindo a terra, por onde elas começam? No poder da mente. Porque a hora que o inimigo tomou a mente, tomou o resto. Por isso, queridos, que o Senhor nos fala sobre a necessidade de termos uma mente renovada. Porque às vezes no meu pensamento eu posso ter dúvidas, mas num pensamento de Deus eu preciso ter convicção. Deus falou. Deus falou. Ah, mas não está acontecendo. Não importa, mas Deus falou. Cabe a mim crer, descansar e esperar. E cabe a Ele concretizar. O caminhar do justo é pela fé. Não fomos chamados a caminhar por vista. Porque senão a gente fica que nem ondas ao vento, jogados para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. Nós olhamos hoje relacionamentos. Hoje a maioria não quer casar, só quer ficar. Hoje poucos têm determinação de assumir um compromisso. Outros não. Porque não sabe se vai durar. Não sabe se amanhã vai gostar de outro. Se amanhã vai ter outra melhor ou se vai ter outro melhor. Não tem firmeza. Não tem firmeza de mente, não tem firmeza de propósito, não tem firmeza de convicção, não tem aliança. Uma vez
eu li uma mensagem de um pastor inglês. Ele mandou uma carta para uma sobrinha que ia se casar. Ele disse, ele não podia estar presente, ele diz: querida, que o seu casamento seja uma bênção, mas que não é o amor que sustenta o casamento, mas é o casamento que sustenta o amor. O que ele queria dizer? Não é que não é importante amar, mas é que além do amor, precisa ter o compromisso, a fé, a aliança. A aliança. Porque às vezes as pessoas acham que amar, hoje eu amo, amanhã eu não amo. Hoje eu quero abraçar, amanhã estou odiando. Mas quando o amor e a aliança andam juntos, o casamento, a aliança, sustenta o amor. O compromisso sustenta, dá sustentabilidade ao amor que Deus derramou no nosso coração. E esse amor dura para sempre. O Senhor é um Deus de aliança. E nos chamou a sermos pessoas de aliança. Na cruz do Calvário, Ele fez uma aliança de sangue conosco. Uma aliança eterna. Um pacto da nova aliança. A nossa mente pula do norte para o sul, do leste para o oeste, uma hora quer, outra hora não quer, uma hora tu gosta. Mas Deus não muda. Deus não muda. Deus não muda. E Ele colocou dentro de nós o seu Espírito, para que nós aprendamos a andar pelo Espírito. Porque a nossa carne é fraca. A nossa carne pula. Pula às vezes que nem cabrito. Mas o nosso espírito, recriado, aliançado, esse permanece. Porque Ele tem uma aliança. O Deus de aliança mora dentro de nós. É nessa força que nós vamos. É nessa força que a gente continua crendo. É nessa força que a gente levanta todo dia. É nessa força quando a gente vê um monte cair de um lado e um outro monte do outro. E a gente vê a fidelidade de Deus não nos deixar ser atingidos. É nessa força que nós vamos. É nessa força da aliança. É o poder da aliança. De um Deus Criador que nos amou tanto. E sabia que jamais nós, por nós mesmos, conseguiríamos nos salvar. Então Ele providenciou a salvação e a ponte. E mesmo assim Ele sabia, assim como os antigos não conseguiam obedecer à lei, nós também não iríamos conseguir andar em aliança. Então Ele mesmo quebrou o protocolo dos céus. Eu amo isso. Eu tive uma revelação sobre isso há muitos anos atrás. Vendo Deus quebrando o protocolo dos céus, da sala do trono. O amor dele era tão grande, tão grande, tão grande que o céu não pôde conter. O amor dele por nós, a humanidade, o povo inimigo, caído, perdido. Mas Ele rasgou os céus e derramou do seu amor sobre toda a terra, enviando Jesus, seu Filho, como homem, para morrer no meu lugar, no seu lugar, para nos resgatar, para nos reconciliar com Ele, num caminhar de aliança. Ele sabia que não poderíamos fazer por nós mesmos. Amo quando Paulo chegou um dia e falou: tudo eu posso no poder daquele que me fortalece. É maravilhoso quando um homem ou uma mulher chega num estágio da vida, manso, quebrado, moído, restaurado, mas feliz e pleno.
e diz: eu posso todas as coisas no poder de Cristo que me fortalece. Amém, queridos? Amém. Esse é o fruto da aliança. Por causa do sacrifício de Jesus, Ele teve que morrer no nosso lugar. E não foi a morte da cruz apenas. Ele desceu ao inferno. Ele desceu ao Hades no nosso lugar, no meu lugar, no teu lugar. Mas a morte não pôde vencê-lo. Ao terceiro dia, o poder de Deus penetrou os portais do inferno, arrebentando a boca do balão, e ali levantou e ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e que hoje está sentado à direita do Pai e reina soberanamente. E Ele morreu como cordeiro e hoje Ele governa como leão. Amém, queridos? Amém, 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 aleluia. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Vamos ficar de pé e vamos aplaudir. Esse é o nosso Deus.